Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos falar sobre artigos, verbo there to be e WH questions. Nós vamos começar falando sobre os artigos. Bem, os artigos vêm antes dos substantivos e eles podem determiná-los ou não. No inglês, nós temos dois tipos de artigos. O artigo the, que é o artigo definido, e os artigos a e an, que são os artigos indefinidos. Bem, o artigo definido the, ele serve para limitar o sentido de algo. Por exemplo, I'm reading the book. Eu estou lendo o livro. Então aqui o artigo definido the está limitando o livro. Eu não estou lendo qualquer livro. Eu não estou lendo um livro. Eu estou lendo o livro. O artigo definido the, ele também pode ser usado para a gente se referir a algo que já foi mencionado. Por exemplo, You called me yesterday. The call lasted 10 minutes. Você me ligou ontem. A ligação durou 10 minutos. You called me yesterday. The call, a ligação, porque você me ligou ontem, durou 10 minutos. Então aqui o artigo definido the está se referindo a algo que já foi mencionado. Também usamos o artigo definido the para falar sobre sistema ou serviço. Como no seguinte exemplo. I took the bus. I took the bus. Eu peguei o ônibus. E também, I called the police. I called the police. Eu liguei para a polícia. Também usamos o artigo definido the para se referir a instrumentos musicais. Por exemplo, she plays the drums. She plays the drums. Ela toca bateria. Também usamos o artigo definido para falar sobre algo em um contexto. Como no exemplo, Look at the cat near that tree. Olhe para o gato perto daquela árvore. Então, nesse contexto, certamente há outros gatos, mas eu estou pedindo para você olhar para o gato perto da árvore. Look at the cat near that tree. Também usamos o artigo definido the para falar sobre nomes geográficos, como nos exemplos The Amazon River, o rio Amazonas, e também, como no exemplo, The Sahara Desert, o deserto do Saara. Agora falando sobre os artigos indefinidos, a e an, nós vamos usar esses artigos antes de substantivos que começam com som de vogal ou com som de consoante. Então, o artigo a, indefinido a gente vai usar antes de palavras que começam com som de consoante e o artigo indefinido an antes de palavras que começam com som de vogal. Lembrando que esses artigos são artigos indefinidos, ou seja, eles não definem o substantivo. Por exemplo, I'm reading a book. I'm reading a book. Eu estou lendo um livro. Nesse exemplo, a gente está falando que estamos lendo qualquer livro, um livro. Não especificamos o livro que estamos lendo. No seguinte exemplo, I'm eating an apple. I'm eating an apple. Eu estou comendo
uma maçã. Uma maçã pode ser qualquer maçã. Temos agora mais alguns exemplos. My brother is writing a letter. My brother is writing a letter. Meu irmão está escrevendo uma carta. I want an egg for lunch. I want an egg for lunch. Eu quero um ovo para o almoço. Sabrina is looking for an umbrella. Sabrina is looking for an umbrella. Sabrina está procurando por um guarda-chuva. Agora, vamos começar a falar sobre o verbo there to be. E o que é o verbo there to be? É a junção do verbo to be com o verbo have. Aqui, o verbo there to be representa o verbo haver do português. Nós temos, então, there is e there was, representando o singular, tanto no presente quanto no passado. There is no presente e there was no passado. E there are e there were no plural, sendo que there are está no presente e there were no passado. Aqui temos alguns exemplos. There is a person waiting for you. Há uma pessoa esperando por você. There is a person waiting for you. Para a gente fazer a negativa, é só acrescentar o not depois do verbo to be. Então fica assim. There is not a person waiting for you. Não há uma pessoa esperando por você. Aqui, na negativa, a gente também consegue fazer a forma contraída, ou seja, juntar o is com o not. There isn't a person waiting for you, que significa a mesma coisa. Não há uma pessoa esperando por você. Mas a forma contraída é usada em contextos informais, bastante no inglês do dia a dia e no inglês falado. E na negativa, no passado, there was not a person waiting for you. There was not a person waiting for you. Não havia uma pessoa esperando por você. Também no passado, a gente consegue fazer a forma contraída, que é juntando o was com o not. There wasn't a person waiting for you. There wasn't a person waiting for you. Temos mais alguns exemplos agora no plural. There are people working. There are people working. Há pessoas trabalhando. Para fazer a negativa, there are not people working. É só a gente colocar o not novamente depois do verbo to be. There are not people working. Também conseguimos fazer a forma contraída, que novamente é usada no dia a dia, no inglês falado e em contextos informais. There aren't people working. Não há pessoas trabalhando. Agora, no passado, there were not people working. There were not people working. Não haviam pessoas trabalhando. There weren't people working. There weren't people working. A forma contraída, então, do were com not. Weren't people working. Para fazer perguntas com o verbo there to be, a gente vai passar a partícula do verbo to be para o começo da frase. É bem tranquilo. Por exemplo, is there a person waiting for you? Is there a person waiting for you? Há uma pessoa te esperando? Para responder, a gente vai responder com as
yes or no answers, que são respostas com sim ou não. Yes, there is a person waiting for me. Sim, há alguém me esperando. Vamos ver mais alguns exemplos. Was there a person waiting for you? Aqui nós temos was, que é o to be no passado, fazendo a pergunta. Was there a person waiting for you? Havia uma pessoa te esperando? Ou havia uma pessoa esperando por você? Yes, there was a person waiting for me. Yes, there was. Podemos responder então de forma completa ou de forma curta, que é a short answer. Yes, there was. Ou no, na negativa. No, there was not a person waiting for me. E a short answer? No, there wasn't. Are there people working? Are there people working? Há pessoas trabalhando? Yes, there are people working. Yes, there are. No, there are not people working. No, there aren't. Were there people working? Were there people working? Haviam pessoas trabalhando? Yes, there were people working. Yes, there were. No, there were not people working. No, there weren't. Agora, as W8 questions, que são perguntas que começam com palavras que têm W8 na sua composição. Por exemplo, what, who, whom, whose, why, where, when, which e também how. How, embora não comece com W8, também é uma W8 word. Começando com what. Utilizamos what para perguntar o que ou qual. Por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? My name is Amanda. A gente pode responder assim, my name is Amanda. What are you doing? O que você está fazendo? I am studying English. Eu estou estudando inglês. Who and whom? Cada um nós vamos usar de forma diferente, mas usamos os dois para falar sobre pessoas. Então, o who a gente usa para falar quando o sujeito é quem faz a ação. Por exemplo, who likes orange juice? Who likes orange juice? Quem gosta de suco de laranja? Sabrina likes orange juice. Sabrina gosta de suco de laranja. É a Sabrina que gosta de suco de laranja. Nesse exemplo, a Sabrina ocupa o lugar do sujeito na oração. Ela é a primeira coisa que vem na resposta. Sabrina likes orange juice. Whom. A pessoa, quando nós usamos whom, a pessoa vai ocupar o lugar do objeto na oração. Então, não vai ser a primeira coisa que nós vamos falar. Por exemplo, whom do you think is coming to visit us? Whom do you think is coming to visit us? Quem você acha que está vindo nos visitar? I think Susan is coming to visit us. Eu acho que a Susan está vindo nos visitar. Aqui o sujeito sou eu. E eu acho que a Susan está vindo nos visitar. Então, a Susan ocupa o lugar do objeto. Então, aqui nós usamos whom para fazer a pergunta. Então, whom do you think is coming to visit us? I think Susan is coming to visit us.
whose. Whose indica posse. Por exemplo, whose purse is this? De quem é esta bolsa? This purse is mine. Esta bolsa é minha. Então, whose indica posse. Why. Utilizamos why para saber a razão ou o motivo. Por exemplo, why are you going to São Paulo? Por que você está indo a São Paulo? I'm going to São Paulo to see my father. Estou indo para São Paulo para ver meu pai, por exemplo. Where. Utilizamos where para saber sobre lugar. Por exemplo, where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. When. Utilizamos when para indicar tempo. Por exemplo, when are you going to New York? When are you going to New York? Quando você vai a Nova York? I'll go to New York next month. Eu vou para Nova York mês que vem. Which. Utilizamos which para fazer comparações ou perguntar sobre escolhas. Como no exemplo. Which color do you like most? Yellow or blue? Which color do you like most? Yellow or blue? Qual cor você gosta mais? Amarelo ou azul? Which movie do you want to watch? Which movie do you want to watch? Qual filme você quer assistir? How. Utilizamos how para saber como algo é feito, como algo se dá, para saber a qualidade ou a condição. Por exemplo, how are you? How are you? Como você está? I'm doing well. Eu estou bem, estou indo bem. How can I make pancakes? Como eu posso fazer panquecas? How can I make pancakes? To make pancakes, you need eggs, flour, salt, sugar and milk. Você precisa de ingredientes como ovos, farinha, sal, açúcar e leite para fazer panquecas. Bem, então é isso. Espero que tenham aproveitado a aula e até a próxima.